Eu vou fazer a mesma pergunta para você, Lázaro. Eu vou brigar com o que ele falou, né? Aparecendo é o que é importante. É verdade, quer dizer que fica mais no meio termo, né? Não, Isso e é porque você, hoje os a sua homens... preferência? Zero. Você hesitou um pouquinho. Não, zerado, sem nada. Quem tiver perspicácia em casa... A gente é o gramado do Mineirão. Quem prestou atenção nos comerciais vão saber do que a gente está falando aqui. E o primeiro que acertar pelo Twitter, eu vou dar um presente. Ah, meu Deus do céu. O que nós estamos Pelo falando Twitter? aqui? Quem prestou atenção no intervalo vai se ligar no que a gente está falando aqui. Mais ou menos, zerado e tal. Sensacional. Ai, papai, sexta-feira é muito bom. Olha aqui, o Cruzeiro vai ter uma novidade de peso e disso eu entendo. De todos os jeitos, importante é a bola rolar. Sem dúvida. Do gol e tal. Padrãozinho FIFA e tal, né? Olha, então o Cruzeiro vai ter uma novidade de peso, e disso eu entendo, para enfrentar o Figueirense amanhã no Mineirão. Zagueiro Dedé deve voltar à zaga titular. E você vê aqui nos Donos da Bola, e daqui a pouco a gente vai falar muito sobre essa... Será que vale a pena voltar com o Dedé ou mantém a mesma defesa? Rola aí. Existe algo de novo entre os zagueiros do Cruzeiro. Repare, Léo, Manuel, Dedé. Notou a semelhança? Agora me permita uma curiosidade. Você, Léo, Manuel, Bruno Rodrigo, todos de barba. Isso é uma aposta, uma brincadeira ou é só coincidência? Foi nada. A minha situação foi ter ido para os Estados Unidos. Cheguei nos Estados Unidos, não vi nenhum barbeiro, então falei, vai crescer. Mas o título de barbudo da toca é de Bruno Rodrigo. Fez lembrar o goleirão dos Estados Unidos, Tim Howard. E aí? Tá parecendo com o Howard, tá parecendo com o lutador de MMA. Peso pena, mas tá aparecendo. Eu brinco muito com ele, cara. Que ele, essa barba dele tá maneira, parece um monte de abelha na cara. Mas tá legal, eu achei um estilo diferente, estilo maneiro. Tem que ser assim mesmo, Bruno, parceiro. Barbas à parte, Dedé deve ser a novidade do Cruzeiro contra o Figueirense. O zagueiro não jogou depois da volta da Copa. Estava se recuperando de uma contusão no joelho direito. No treino coletivo, Dedé formou zaga com Léo. Manuel deixou o time. Mas o Manuel não via bem não, ele via muito bem. O Manuel tá voando, é um cara que o último campeonato foi o melhor do Brasil. Líder do Brasileirão, o Cruzeiro terá pela frente o Figueirense. Jogo no Mineirão. Chance para manter a ponta folgada. Mas quem disse que vai ser fácil? O adversário do Cruzeiro, o Figueirense, não faz boa campanha no Brasileirão. Ocupa a 18ª colocação. Tem 7 pontos. E o detalhe, todos conquistados, curiosamente, fora de casa. Uma das vitórias foi contra o Corinthians, em plena Arena Itaquerão. Vai ser um time que certamente vai jogar num contra-ataque. Eu acho que foi assim que eles conquistaram os pontos fora de casa. Então temos que saber atacar e estar bem posicionado para quando precisar defender. Para quem acha moleza enfrentar um time na zona de rebaixamento, o melhor mesmo é colocar a barba de molho. De fato, é uma defesa de respeito, né? Você tem o Bruno Rodrigo vivendo a melhor fase dele no futebol, você tem o Dedé, que é monstro, e você tem agora o Manuel, que é um baita zagueiro. E eu estou vendo acontecer uma coisa, não sei se vocês também têm notado. Quando o Manuel, é a mania que a gente tem de não valorizar o que é nosso. Quando o Manuel estava no Atlético Paranaense, eu via todo mundo elogiar. Agora que veio para o Cruzeiro, não, mais ou menos não, é um baita de um zagueiro. Joga demais. O Cruzeiro tem 3, talvez dos 5 melhores zagueiros do Brasil hoje. Né? Pelo menos é a minha opinião. O Luciano Dias, nosso Mr. Band, aliás, o Luciano está arrebentando. Está andando pelas ruas, é sucesso total. Né? Até foto, convite para a revista masculina já teve. Então é o seguinte, ele vem trazendo agora, daqui a pouco, ao vivo, está ao vivo, né? Lá da Toca? Ah, beleza. Tá, direto da Toca, beleza. A confirmação do Dedé na defesa. Então, a partir de agora está liberado o Twitter, hashtag os donos da bola MG. Eu quero saber a opinião de você, torcedor do Cruzeiro. Volta com o Dedé ou mantém o Manuel? Ou se, de repente também pode ser qual a melhor zaga, a zaga ideal para o jogo de amanhã. Tá? Sem o Bruno Rodrigo. Tá? Então gostaria da opinião do torcedor no arroba os donos da bola MG. Hashtag, aliás, desculpa. Não pode ser hashtag, arroba, do jeito que você quiser. O importante é que você participe. Ídolo, eu gostaria da sua opinião.
né, sobre essa questão do Dedé. Volta já com o Dedé, mantém a mesma defesa, já que estiveram muito bem, Léo e Manuel. E aí, Ídolo, boa tarde. Boa tarde a todos. Acho que pode voltar sim, já discordando dos companheiros aqui que acham que o Dedé poderia esperar um pouco para entrar no time. Acho que já é o momento pela qualidade que ele tem. Só que tiraria o Léo. Tiraria o Léo e falaria Dedé e Manuel, então. Porque eu acho que, na verdade, a briga na zaga do Cruzeiro passa ali pelos três. Manuel, Bruno Rodrigo e Dedé. Acho que o Léo tá bem abaixo desses três, na verdade. É até um bom zagueiro. Só que os outros três são tão bons que estão bem acima do Léo. O Brasil, gostaria da opinião do amigo. Eu já avisei, antes para eles falarem de outra coisa. É eficiência com o tempo, entendeu? Até porque ficar todo mundo falando, não, eu concordo com ele, com ele, não precisa ter programa, né? Então a gente faz só o noticiário aqui, não precisa ter programa. Eu sei que você é contrário ao Cadu. Né? Eu tô cansado de saber. Eu não falo nada, porque porque você não pode mudar de opinião agora que tá no ar. Porque fora do ar vocês discutiram. Então no ar tem que manter a discussão. Então eu gostaria que você tirasse o sorriso do rosto e me respondesse. Volta com o Dedé ou mantém a mesma dupla de zaga? Júnior Brasil, boa tarde, Brasil. Boa tarde. Léo tem que ser elogiado também, viu? Não vamos esquecer do Léo, não, porque ele está seguro, mas falando dessa situação, está seguro porque ele tem jogado bem. Agora, brincadeiras à parte, é o seguinte, o que eu imaginei é que o Dedé ia voltar no decorrer de um jogo. Tipo, vai entrar no segundo tempo, vai readquirindo a melhor condição. Me causou surpresa, sim, porque o Manel foi muito seguro nas partidas que ele atuou. Ele trouxe segurança da mesma... Manuel na Itatiaia. O nome do zagueiro é Manuel. Manuel, vamos lá. A gente vai no hábito, lembra lá do grande chefe e tal, mas... que ele zagueiro é melhor que esses todos. Lateral esquerda, era lateral esquerda. Completo, é um jogador versátil. Então... eu imaginei que isso que fosse acontecer. Me causou, sim, surpresa. Dedé é zagueiro de seleção, assim também como o Manuel é zagueiro de seleção. São dois grandes jogadores. E fiquei um pouco sem entender. Espero que o Marcelo chegue para o Manuel, explique para ele, olha, é um momento, é o cara que era meu titular, machucou, é coerência, assim que funciona aqui. Mas olha, o Cruzeiro você falou e é verdade. Está muito bem servido de peça. Eu não sei, me incomoda um pouco. Depois poderia tirar, me incomoda um pouco o meu comentarista dizer que se surpreende com a volta do Dedé. Eu vou explicar por quê. Se o jogador está disponível, se o departamento médico liberou o jogador, é porque o jogador já está 100%. Ritmo de jogo 100%. Aí meu comentarista vira, eu estou surpreso com a volta. Surpreso o quê, cara? Ele é titular desse time. Ele é titular, mas eu entendi que ele ia entrar no decorrer do jogo. Quem treinou, só isso. E quem saiu do time no treino de ontem foi exatamente o Manuel. Dedé e Léo que treinaram. Deixa eu ver o Twitter antes da Dimara aí, ô Felipe, por gentileza, põe na tela aí. Esse aí foi o que participou pelo hashtag, né? Os donos da bola MG. Então o Mikael está dizendo ali, ó, Manuel e Léo, Dedé na reserva. Além de estar voltando de contusão, já estava merecendo o banco. É uma opinião contrária, principalmente... Eu acho. Não, isso eu acho que não. Eu acho também, né? Dimara, eu gostaria que você falasse sobre isso, principalmente sobre o Twitter que chegou ali agora, muito interessante. Como é que é o nome do Mikael? Mikael. Então, muito obrigado aí pela participação, Mikael. Obrigado mesmo. Ou Michael. Dimara, por gente. Ou Michael, né? Diga aí, Dimara. Boa tarde. Boa tarde. Eu e o Felipe Junqueira falamos exatamente sobre isso, sobre essa questão do Dedé, hoje na Band News, no que ele disse ali, do Dedé estava merecendo o banco. O próprio Dedé concorda, na entrevista dele ontem, ele disse assim que ele sabia que ele não estava numa boa fase, que depois ele ficou muito chateado depois do Cruzeiro ter saído da Libertadores, ele acha que isso influenciou diretamente no futebol que ele não estava praticando. Então o próprio Dedé assume que ele não estava bem. E dentro desse contexto de não estar bem, é por isso que eu não entendo porque essa volta imediata dele. Eu acho também que tinha que ser uma coisa aos poucos. Porque se havia uma contusão, se havia uma situação e se estava segurando para que depois ele tivesse a melhor condição física e técnica de estar voltando, eu acho que também tem que ser um retorno aos poucos. O Everton falou que são os três, ele acha que pelo menos o Cruzeiro tem 3 dos melhores zagueiros dos 5 melhores. Eu acho que ele tem os 5 jogadores que o Cruzeiro apresenta hoje na zaga, é difícil de você encontrar em qualquer time do futebol brasileiro. Pela maturidade, pela forma como você coloca, o Marcelo, tanto faz o Marcelo colocar um ou outro, não perde, tanto que o Léo tá aí. Qual a diferença que se sentiu nesse momento? Ou, em algum momento, a gente criticou alguma situação do Cruzeiro? Isso é truque? O que vocês estão fazendo? Eles estão tentando descobrir quem são os 5. Conta aí, fala o nome deles. Léo, Manuel, Dedé e Bruno Rodrigo. O Wallace foi embora. Mas o que me deixa preocupado é
que enquanto eles falam, a Dimara ouve. Enquanto a Dimara fala, eles ficam... Não, foi isso. Fica Quem assim. era o quinto elemento, Não, eu entendeu? quis dizer assim, ele está falando de 5 situações e eu acho que o Cruzeiro teria os 5. Mas quem que é o quinto? Não, estou dizendo assim, nas substituições, porque qualquer quem um que é que o você... quinto? Aqui é dizer Gente, o a Wallace, vai. forma de dizer... o que a gente tava assim, será o Wallace eu que tô ela tá dizendo assim, lembrando? na forma de dizer, você coloca eles em qualquer lugar, porque o Marcelo tem a tranquilidade hoje de substituir Entendeu? e não ter a necessidade. agora. Ah, meu pai, Mas é difícil. independente de ter o quinto ou não, o Wallace era esse quinto zagueiro. É Isso difícil foi vendido demais, muito caro, tô te é salvando, difícil Dimara. demais. Não precisa salvar, Tem não, o porque não Alex foi que isso que eu quis veio dizer. da base também, que é muito bom. É, Então, o deixa eu Alex, mandar um o Alex, abraço você tá aqui, salvo. no meio da resenha. Deixa eu mandar um abraço que eu esqueci ontem, peço desculpas. Um abraço para a família atleticana lá de Contagem, embora esteja aqui no meio da resenha do Cruzeiro. Najib, Ana Paula, Najara, Nayara e Najib Neto. Que beleza. Ó... lá de Contagem, a família. Najib, Ana Paula, Najara, Nayara e Najib Fala Neto. depressa. O que essa Ana Paula Um tá fazendo abraço. no meio? Ana Paula quebrou a É porque ele não corrente. pegou o Quebrou a sobrenome. corrente. Antes da gente continuar na resenha aqui, pô, rola mais um Twitter aí, ô Felipe. Põe na tela aí, por gentileza. O JJ também, você deve ter alguma coisa com o JJ, né? Só dá ele, né? Só E dá ele é ele. seu Todo parente, mundo JJ participa, é o Felipe só primo. pega o dele. Dedé e Manuel, zaga firme e forte. Tem que prestigiar, tá certo. Tem que valorizar, né, Felipe? Porque o Calil não valoriza o GNV, nós valorizamos o nosso aqui. Jotão, um abraço. Nosso sócio telespectador. Zaga firme e forte, mas o Léo também tem jogado muito bem. Inclusive, eu discordo do Cadu, quando o Cadu disse que o Léo, que a defesa é boa, mas que o Léo, resumindo, é mais ou menos, não, mais ou menos é um grande zagueiro. É um grande zagueiro. Eu gostaria que você se retratasse. É um ótimo zagueiro. Os outros são melhores ainda. Só isso. Eu acho que a briga com o Bruno Rodrigo, com o Manuel e com o Dedé é ruim pra ele. E o Alex, o quinto elemento. Não, do Alex ele ganha. Pai. Olha, independente E o Wallace é melhor de que ele qualquer também. coisa. Mas ele já foi. O Wallace, sim, não, você tá colocando o Wallace. Independente de qualquer coisa, presta atenção no apresentador aqui. Independente de qualquer coisa, você também acha que o Cruzeiro tem, sim, 3 dos melhores zagueiros do Brasil ou é exagero? Não, eu acho que sim. O Léo Silva é outro, tá? É outro que eu entendo que tem... Léo Silva é do Atlético, só pra Léo te Silva lembrar. é do Atlético, exatamente. Você É, citou que os Léo 5. Silva é esse? Léo Silva do Atlético. Me fala, não só os 5, os zagueiros que você acha que são os melhores do país. O Gil do Corinthians está entre eles. Falar isso agora. O Gil, Gil tá. o Gil, exatamente. Acho que o Gil, só, inclusive... né? Não, se a gente for esmiuçar, a gente encontra. Mas o Gil é um cara que está muito seguro, vivendo um bom momento e tem até trazido segurança para a defesa corintiana. É um cara que está vivendo um momento até de muita badalação e daqui a pouco vamos começar. Gil, seleção, Mas seleção, você não tem a menor esquecendo dúvida. da turma Não que tem aqui tem em a BH. menor dúvida disso. Olha, deixa eu ver mais um Twitter aí, por gentileza. Felipe, põe na tela aí, por favor. Hashtags donos da bola MG, Flavinho Azevedo. Ser comentarista é fácil. Antes, vocês queriam ele na seleção. Dedé desaprendeu, então eu fico Mas quem fora. falou isso? Eu fico fora e você tá certo, viu? O meu nome é meu, a cabeça não tá funcionando. Flavinho. Flavinho, obrigado, você tem JJ razão. de novo. Você tem razão. Porque por isso que eu falei aqui. É titular absoluto. O cara erra uma, erra duas. Mas porque o Dedé, aí a culpa é maior, sabe? Nossa, o Dedé não pode errar de jeito nenhum. Todo zagueiro erra, mas o Dedé, existe uma responsabilidade que deposita no Flavinho. Só um instantinho que eu tô também quero falando. o Dedé, Corta não, pra mim, não tem Flavinho, que por dizer, gentileza. Corta pra mim, Júnior Brasil e Cadu Doné. Os caras vêm da Itatiaia achando que sabe, vamos fazer um complô e tentar derrubar o apresentador. Aqui não. Então é o seguinte, pode cortar, Fabrício, pode cortar mesmo. Começou a... já cortou, então tá. Então é o seguinte, o Dedé é titular absoluto, o Dedé é sim um dos melhores zagueiros do país e tem que ser titular. Tem que ser titular. E ritmo de jogo se adquire jogando. Se tá lá para jogar é porque tá pronto. Quer retratar também, amigo? Eu quero falar uma coisa. Quando, espera aí. Quando da convocação, e a gente estava aqui, a gente falou que não achava que aquele momento era o do Dedé, porque ele não estava no melhor momento. A gente falou sobre isso. Nós pedimos o Dedé na seleção o tempo inteiro. Eu não. Eu também não. Eu também não. Eu também não. Pra mim, o Miranda no lugar do Henrique. Então você pediu, eu não pedi, não. O Miranda pelas circunstâncias, mas o Henrique, pra mim, não podia estar ali. O Dedé, sim. Isso eu também. Agora a questão Mas é o seguinte, com momento relação dele não era bom, ao não, Dedé, gente. A Libertadores que que ele é fez. jogador que tem potencial para isso, é titular do Cruzeiro, só que pela circunstância.
de estar voltando, eu entendo. Mas ele pelo fez uma bom boa momento do Libertadores? Manuel, Ele foi bem? Peraí, vamos organizar. Fala, podia, Brasil. o Dedé está entrando no decorrer do jogo para ser titular, apenas isso. Até em respeito ao futebol que o Manuel tem apresentado, nada além. Então, Flavinho, você está totalmente equivocado. Ninguém aqui menosprezou, ninguém aqui é incoerente, não. A gente está falando dentro de uma coerência, e até porque o cara voltando precisa readquirir ritmo, só isso. E vocês criticaram na oportunidade a convocação do Henrique, e eu fui o único aqui que criticou a convocação do Dante. Está gravado aí para quem quiser ver. Está gravado. No dia da convocação, eu falei, eu não critico a convocação do Henrique. Ainda falei, briguei com o Cadu, me lembro bem. Falei, Cadu, eu te falei antes do programa esse negócio do Dante. Isso aí do Dante eu falei também. Não, comigo você não falou nada. Não vem querer falar que me ensinou, não. Tanto foi que você abriu seu comentário falando, o Cadu me falou uma coisa interessante. Não. Eu tô falando para os donos da bola. Mas quando eu critiquei o Dante na seleção, foi no jogo aberto, que o programa começa 12h30. A convocação saiu, antes de 12h30, a convocação saiu, todo mundo batendo no Henrique, eu falei, eu discuto a convocação do Dante. O Dante tem grife, mas o Dante é um zagueiro mediano. Mas tem grife que está no Bayern. Mediano. Aí, quando o Real Madrid foi lá e descascou o Bayern, quem era o zagueiro? Ele. O Brasil tomou 7 da Alemanha. Quem estava em campo? Ele. Ele é fraco. Mediano. Mas não foi o Dante, não, mas aqui, entendeu? Então, o Dedé... quando tomou 4 do Real Madrid, tinha um monte da Alemanha também, foi campeão do mundo. Eu acho... Não, eu estou falando do zagueiro. Tinha um Boateng. É que o problema é que o Cadu é filósofo, e o filósofo toca no cerne da questão. Eu estou falando de zagueiro, já começa a falar de meio campo, diretoria, daqui a pouco é do Mário. Que Mário? Do Gutsy. Olha, então, a questão é, ou eu acho o Dedé mais zagueiro do que o Dante. Eu acho. Eu tô falando alguma bobagem? Não, eu também acho que é. Talvez a fase dele não com relação a isso, não. A gente está colocando uma situação que é diferente. E o Dedé é titular do Cruzeiro, eu não tenho dúvida quanto a isso. Não, e pra mim é titular amanhã. Eu também acho. Mas eu só acho que ele tinha que entrar aos poucos nessa volta. Você tá falando isso porque eu te falei antes do programa. Sem dúvida. Eu não sabia o que dizer. Aí você me falou, eu cheguei. Agora eu tenho uma opinião. Importante é a participação do amigo de casa, do nosso sócio telespectador. De novo? É o mesmo. Não, esse aí é um... Peraí. Não, ele só trocou. Não, houve uma confusão lá, porque trocou o remetente, mas não trocou a mensagem. Adriano, e outra coisa, não fica pensando aí que é negocinho criado, não. Tá aí, @Adriano75, aliás, Adriano 7 Silva. Então você manda mensagem para ver se é ele. O Cruzeiro pode jogar com um trio de zaga, Manuel, Dedé e Léo. Gostei demais da pergunta. Ontem, aliás, você viu a entrevista do Lucha? Vocês viram? Sim. Você viu ele falando do tal do 3-5-2, de 3 zagueiros, que isso foi abolido nos anos 90 aqui, e não sei o que na tem. Copa votou. Aí perguntaram pro Lucha assim, aí ele falou que viajou muito para a Europa. E aí, Lucha, o que você viu? Eu não vi nada de diferente. Ele não viu a Copa. Não viu nada de diferente. Então, quer dizer, 3 zagueiros, ídolo, por gentileza, 5-3-2 e não 3-5-2, por favor. Um ou outro não. O Cruzeiro tá com um esquema que tá dando tão certo. Você vai mexer nisso aí, pelo amor de Com Deus. 3 zagueiros, a gente pode Acho a pergunta interessante, até como debate, porque são 3 zagueiros muito bons. Então, dá para entender o raciocínio do torcedor. Como encaixar todos eles? Só que, para mim, não pode, de forma alguma, mexer de forma definitiva, ríspida, nesse esquema do Cruzeiro que tá dando tão certo. Se você fosse, digamos que você fosse escalar o Cruzeiro no 5-3-2. Eu não escalaria. Eu não vou Não. Mas como é que seria esse time na sua cabeça? Os 3 melhores zagueiros para mim são o Bruno Rodrigo, o Dedé e o Manuel. Então, se for jogar com 3 zagueiros, eventualmente, para mim tem que ser os 3. Porque quando se pede o Mike no lugar do Ceará, se você entra com o Mike, daria para entrar com 3 zagueiros ou você acha que não muda nada? Dá, mas eu acho que o Mike tem que entrar no esquema normal, com 4 ali na última linha. Com 4... Não é porque você está colocando os 3 zagueiros que você vai pedir o avanço de um lateral. Ou você vai em uma circunstância com 2, 3 volantes. Você não vai, ou você vai demais. Eu acho que tudo depende da circunstância, do jogo, do material que você tem. Agora, quando o Cadu vira e fala colocar os 3, não há necessidade. Você pode sim ter essa alternativa, essa carta na manga. Quando você não coloca, pelo amor de Deus. Não. Quando você diz que em função de uma necessidade, aí sim você escalar isso. Vamos supor, você só está com um volante, está com outros machucados, outros suspensos, você tem esse as na manga, uma alternativa. E não necessariamente, porque o cara é zagueiro, você muda o esquema, porque é função. Só que desses 3, mesmo o Dedé chegando à frente, o Bruno chegando à frente, eu não vejo um desses 3 ali com
tem que ser muito bem treinado para fazer a função do líbero. Você tem ali 2 volantes que fazem isso muito bem. Não há necessidade. Há um baita potencial na zaga. Agora, a situação de jogo. Edmar, você acha que corre o risco até para fechar com o Edmar de falar do Cruzeiro, a gente vai pular para o Galo, daqui a pouco tem detalhes do William, o Mr. Band dá uma atualizada nas informações do Cruzeiro. Se não falar do América, eu vou embora. Você acha que a gente... É hoje, hein? Você acha que a gente... Eu perdi o raciocínio, eu vou te contar. A situação de jogo hoje, mas o América tem jogo importante contra o América. Você acha que o futebol é cíclico, né? Uma frase nova. Bonito. Você acha que corre o risco da coisa caminhar para daqui a pouco também o Cruzeiro meter 3 zagueiros, já que tem esses 3 zagueiros, e o sistema defensivo já é muito forte com 2. Mas você acha que isso pode caminhar para isso? No caso do Cruzeiro, não, porque o Cruzeiro tem uma qualidade técnica ofensiva muito grande, né? Ele não tem necessidade para isso. Mas eu acho que várias equipes, em termos de Brasil, podem adotar o esquema tentando melhorar o seu setor defensivo. Mas é bom lembrar sempre o seguinte, gente. A gente fica assim, 3 zagueiros, 3 volantes. Parece que a situação é especificamente o cara paradinho ali fazendo essa função. E não é nada disso. Esse esquema ele é traçado e depois o torcedor em casa enlouquece com esse bando de números. Mas não é isso, gente. É função do jogador dentro de campo. Você pode estar com um cara na zaga que é extremamente ofensivo. Só que o Cruzeiro tem tanta qualidade no meio, com o Lucas Silva, com a saída do Henrique, que ele não tem necessidade de privar todo mundo e segurar todo mundo para tentar fazer um esquema que para ele não vai funcionar. Só que situações de jogo, Everton, eu sou sempre favorável que sejam treinadas. Acho que a gente pegou grandes treinadores em grandes fases, que eles treinavam com 3 zagueiros, que eles treinavam com 3 volantes, que eles treinavam sem o centroavante de referência. Eu acho que isso tem que fazer por situação de jogo. Estou falando do Felipe, estou falando do Vanderlei também. E estou falando de vários outros que estavam em grandes fases e que a gente teve essa chance de ver. Por quê? Porque é necessário. E se determinado jogo faz com que você tenha esse tipo de situação? E os caras nunca treinaram. Quantas vezes o jogador sai de campo e você fala assim pra ele, mas por que não deu certo esquema? A gente nunca treinou assim. Não existe essa resposta? Não existe essa resposta? Várias vezes em que a seleção brasileira foi um exemplo disso. Os jogadores falam isso. Então, mas não é uma prática só aqui no Brasil, não. Às vezes acontece também. O Atlético volta aos treinos na tarde de hoje, se preparando para o jogo contra o Sport, domingo, lá no Recife. Esse Sport é encardido, hein? Para torcedores, jogadores e o próprio técnico Liverpool, o título da Recopa, preste atenção, foi muito importante para o restante da temporada. Ô, Levi, mas não pode dar folga para os caras, né, Levi? Você tá de brincadeira, roda aí. Os atleticanos não param de comemorar o título da Recopa. Não é para menos, foi no sufoco. O Galo saiu na frente, sofreu a virada, empatou, perdeu no finalzinho no tempo normal. E a conquista inédita só veio na prorrogação. Praticamente um ano depois de levantar o caneco da Libertadores. Muito bom, muita satisfação, alegria, fazendo um ano completo. Comemorar o título no mesmo dia, depois de um ano, é uma felicidade imensa. O título da Recopa trouxe não só mais um troféu para o Atlético, trouxe motivação para o elenco e inspiração para as outras competições da temporada. Eu acho que ela vai ter um peso psicológico muito favorável também para nós, mas eu acho que o maior valor da conquista foi você pensar o que teria acontecido se a gente tivesse perdido. No Brasileirão, a equipe que tem um jogo a menos ocupa a modesta 11ª posição com 15 pontos a 10 do líder Cruzeiro. A reação pode começar neste domingo contra o Sport na Ilha do Retiro. Já na Copa do Brasil, o Atlético entra a partir das 8ª de final por ter disputado a Libertadores este ano. Seria mais uma conquista inédita. A Copa do Brasil está começando agora, então com certeza o time tem tudo para conquistar a Copa do Brasil. Eu acho que tem time, sim, o Levi é um ótimo treinador, ele organizou bem o time do Atlético. Para o restante da temporada, o Atlético também tem que resolver a situação de Ronaldinho Gaúcho. O jogador não vive boa fase, é sempre substituído nas partidas. Na comemoração do título da Recopa, R10 ficou distante, não deu volta olímpica, apenas filmou a festa da torcida e dos colegas. Depois, nas redes sociais, Ronaldinho postou uma frase enigmática. Essa parceria deu muito certo. Galo vai estar sempre no meu coração, destacou. Seria o anúncio de uma despedida? Muito obrigado pela Libertadores, mas pode ir embora. Eu acho que o ciclo dele ainda não acabou no Atlético, né? Se R10 fica no Galo ou não, só o tempo vai dizer. O certo é que Liverpool liberou o jogador para participar da despedida do Deco, ex-companheiro de Barcelona, em Portugal. Os atleticanos só esperam que o casamento entre Ronaldinho e Atlético termine com um final feliz.
apresentar melhoras no time depois da Recopa é importante, desde que você treine à exaustão e coloque todo o conhecimento que você tenha. Se você não tem, você tem que buscar. Porque a nossa crise, cara, a safra realmente não está muito boa. Mas a gente vive uma crise técnica. Quando eu falo crise técnica, de técnicos, de bons técnicos. Se eu te perguntar hoje quais são os 5 melhores treinadores do Brasil, você vai pensar demais. Vai colocar o Marcelo por razões óbvias, não é? Porque além de ter um bom time, o Cruzeiro joga de uma forma que você vê que tem o dedo dele, não é? E aí você começa a pensar. O Muricy. Eu acho que o Muricy. Eu gosto do Muricy, mas eu acho que o Muricy. Muricy, Tite, Cuca e Marcelo Oliveira. Não, atuando no Brasil, tira o Cuca. Tá vendo? Já fica difícil. Marcelo Oliveira é que você fala do Abel, eu acho que por uma questão já de um rótulo que ele já tem. Porque você não vê o Inter fazer nada de diferente. O Abel né? não. O Muricy. Eu considero o Muricy um grande treinador e muita gente às vezes avalia o Muricy porque ele é meio bronco, acha que ele não sabe nada de bola, ele sabe muito. Aliás, eu acho que dos mais atualizados que nós temos aí no futebol brasileiro hoje. Então a gente vive uma crise de técnicos, de bons técnicos no futebol brasileiro. Sabe por quê? É que nem a política, cara. Fica uma meia dúzia tomando conta, que nem na minha cidade lá, uma meia dúzia toma conta, a cidade está acabando. Então o futebol é a mesma coisa. Sai um treinador, você busca um que passou há 10 anos. Sai um treinador, você busca um outro que passou... Ainda bem que o Leão sumiu, o Luxemburgo, né? Aí vai o Doriva, aí vai o Doriva lá para o Atlético Paranaense e o time está certinho. Não tem nenhum grande craque, um orçamento baixo e o time está certinho, entendeu? Aí aparece o Fernando Diniz, mas Fernando Diniz não tem grife. Mas daqui a pouco entra no mercado, Everton. É igual o Marcelo Oliveira, começa a fazer um trabalho no Muricy... Né? Aí consolida Olha um pouco. Olha a idade que o Marcelo tem, cara, que entrou agora. Não, mas ele... já sabia de futebol ele ficou muito tempo na base. Não, ele ficou também muito ligado ao Atlético. E no momento que ele fez um bom trabalho, tiraram mas ele só foi reconhecido no Brasil. Aquilo, tá? O Marcelo só foi reconhecido pela mídia do país depois do título do brasileiro, cara. Mas ele já vinha fazendo grandes trabalhos. É outro exemplo. A mesma coisa. O cara tá achado de pé frio. Eu gostaria que você discorresse sobre o assunto, mas linkando com o Atlético, o Cadu, por gentileza. Olha, essa dificuldade de treinadores, a gente viu o Atlético enxergando na prática, vivendo isso na prática, na saída do Paulo Autuori, na tentativa de buscar um novo treinador. Não havia um nome de consenso, né? Ao mesmo tempo que eu não acho o Levir Coupe a escolha ideal, também não dá para criticar tanto assim, porque não tinha para onde correr. Isso acontece muito com vários times, dependendo do momento em que você troca o treinador, se você não der a sorte de algum desses poucos nomes estiver disponível no mercado, você não consegue resolver essa situação com o nome de consenso. O Flamengo trouxe o Luxemburgo de volta porque o Ney Franco tinha uma rejeição enorme dentro da diretoria e dentro da torcida. O Luxemburgo não foi a primeira opção do Flamengo. O Flamengo tentou outros treinadores. Depois, não vendo alternativas, recorreu a uma velha arma. 4ª vez que o Luxemburgo volta para o Flamengo, parece que em cada uma ganhou um brasileiro, né? Em nenhuma ganhou nada. Para voltar tanto assim, parece que alguma coisa ele conquistou. Uma ganhou a Copa do Brasil, a outra Libertadores, mas não é assim. Então, acho que o link com o Atlético é esse. O Levir Coupe não é o nome que a maioria gostaria, mas... O Tite, no momento, não estava disponível, o Cuca tinha acabado de ir embora, o Marcelo Oliveira não estava disponível e o Muricy também não. Então, esses 4 nomes que eu, pelo menos, acho acima dos outros, não poderiam vir. Então, o que fazer? Você acaba tendo que recorrer a um nome que não é ruim, não é exatamente... Tem identidade. Mas que tem identidade, que você pensa pode voltar do Japão, talvez com ideias novas, pode agregar alguma coisa, mas que não é aquele nome ideal. O futebol brasileiro está assim, Everton, não tem para onde correr. Que a gente tem fazer pouco treinador. Também, eu acho pouco provável que o cara volte do Japão com ideias novas. Do Japão, eu acho pouco. O Oswaldo de Oliveira voltou do Japão melhor. Mas ele fala, o Oswaldo de Oliveira voltou do Japão bem melhor. Eu não sei se o Júnior Brasil está aqui para falar. Do Ronaldinho, peraí, só a hashtag os donos da bola MG, para você de casa participar sobre o substituto do Ronaldinho. Quem deve ser o substituto do Ronaldinho? A imprensa portuguesa destaca que ele perdeu o voo e que não participa da despedida do Deco. A imprensa de Portugal, parte dela, destaca isso daí. Mas se ele não foi viajar e perdeu o voo, ele não teria que jogar? Claro. Então eu não sei. Bom, enfim, se ele não for jogar,
quem deve ser o substituto? Brasil, quem deve ser o substituto? Não, mas sem pensar muito, é o Guilherme que tem que ser. Para mim é um absurdo o Atlético ter liberado o Ronaldinho. Se ele for continuar no Atlético, isso é inconcebível. O cara recebe do Atlético, aí você vai liberar para ele participar de festa? O que o Atlético vai ganhar com isso? Ah, vai mostrar uma camisa lá do Atlético, que bobagem. O Atlético agora, por tudo que ele já fez, campeão da Libertadores, agora a Recopa, não está precisando disso não, ele está precisando de ponto brasileiro. É isso que precisa, o Ronaldinho entrar em forma, o Ronaldinho jogar, acabar com essa bobagem, isso é inconcebível. Ficar preservando o jogador aí, poupar de quê? O Tardelli virou e falou, não, estou com dor muscular, tudo bem, é outra história. Aí você vai lá, a fisiologia vai conferir. Agora vai poupar o cara de quê? O Atlético já poupou no jogo anterior, já poupou agora, aí depois não. Nós vamos poupar porque o voo é muito longo. O avião deu uma volta a mais, vai ter que poupar. Olha, o jogador teve que levar o filho na escola, então ele não vai jogar, vai poupar. Para com isso. O Atlético tem que jogar brasileiro, tem que pontuar, voltar para a competição. A hora do Levi mostrar que veio, porque também, o Levi ganhou a Recopa. Não, o Levi precisa mostrar, trabalha no brasileiro. E só um detalhe, só para fechar aquele lance, o Tite mesmo era um cara que ele só ganhou esse reconhecimento, e aqui o atleticano carrega aquele Tite anterior com o Mundial. O Tite é outro exemplo, a gente falando do Marcelo... O Tite ganhou tudo no Corinthians com um time mais ou menos, mas eu digo, então ele ganhou tudo em um time de muita mídia que não era tão bom. Então o trabalho do treinador, quando você vence com um time pouco badalado, sem estrelas... Cresce o trabalho do treinador. O grande jogador do Corinthians era o volante, né? Era o Paulinho. O Corinthians não tinha um grande atacante, não tinha um meia driblador espetacular. Então, foi muito o dedo do Tite. Agora, olha aqui, só uma coisa sobre o Ronaldinho. Se o cara vai para a despedida do Deco e deixa de jogar pelo time que paga o seu salário, você parte do pressuposto que aquela despedida tem alguma importância para ele. Ele vai lá e perde o voo. Quer dizer, vão falar que teve alguma coisa e talvez até tenha tido mesmo, trânsito, não sei o quê, mas quando fala perde o voo, a gente já tem aquela ideia de falta de compromisso. Não chegou no horário, não conseguiu se programar. Então, quer dizer, é uma coisa que ele faria e deixaria de jogar. Mas ele não deu a importância para chegar na hora, para ir lá e achar o voo, sabe? Eu tenho... Edmara, deixa eu te fazer uma pergunta. No lugar do Ronaldinho, a gente sempre pediu o Guilherme. O Dátolo está pedindo passagem? O Dátolo pede passagem, mas se a gente tentar pensar com o que o Levir tem visto, e aí, até pela ausência de treinamento da equipe, e aí, Everton, eu estava conversando com o Felipe e acho que a gente tem que partir por esse lado. O Atlético não tem só um problema técnico, ele tem um problema físico. Talvez o Levir não esteja querendo abrir muito essa situação, até por respeito ao trabalho, porque não tem cabimento você poupar jogadores do jeito que o Atlético está poupando. O Levir não é maluco. O Levir sabe da necessidade desse time jogar. Se ele está poupando, é porque ele está sendo direcionado pela fisiologia, pelo departamento físico, então, mas é o que eu estou dizendo. Mas é o que eu estou... Gente, eu posso concluir? Por favor. Então, e o que eu estou dizendo é exatamente isso, que é preciso que as coisas sejam um pouco mais esclarecidas. Que o preparador físico chegue e diga por que está sendo poupado. Se está sendo poupado é porque existe alguma situação. E vamos lembrar uma coisa aqui. Esse time do Atlético já tinha a média de idade mais velha do futebol brasileiro. Estava entre os mais velhos. Como as equipes mexeram e se reforçaram, mudaram, e o Atlético mexeu muito pouco nessa questão da idade, é possível que hoje o Atlético seja até a equipe mais velha desse campeonato brasileiro, a média de idade que eu estou dizendo. Isso tem influência muita. O Atlético tem um campeonato brasileiro enorme para se disputar, ainda tem a Copa do Brasil chegando e são jogos de meio de semana. Pode ser que o Levir esteja fazendo, junto com a fisiologia e a preparação física, traçando uma situação nova. Eu acho que isso tem que ser perguntado, eu acho que tem que se chegar a esse momento. O Levir não é maluco de poupar esse tanto de gente que ele está poupando. Eu discordo um pouco, embora respeite a opinião da Edmara, porque isso não vem acontecendo, não é de hoje, não. Mas talvez o problema físico seja esse. Desde o ano passado. Então, ganhou a Libertadores, aí poupa, aí viu no que deu. Não é? Então, isso eu acho que... e aí não tem como você cravar que você não tem informação, mas eu entendo que está em demasia no Atlético. De poupar jogadores está em demasia. Eu acho também, eu acho que tem algum problema. Se o Atlético tem uma média alta, faz parte de todo um processo de organização, se renovar. E eu não estou vendo isso acontecer. Olha aqui, deixa eu chamar as imagens dos... põe na tela aí as imagens dos torcedores, ô Felipe, pulando as catracas do Mineirão, setor norte, na última quarta-feira, tá? No setor norte, acesso ao setor laranja. Então, muita gente que esteve nesse setor lá no estádio
passou por isso aí. Olha, isso prestes a acontecer uma tragédia, né? Porque você viu que estava, olha lá, o torcedor sendo empurrado e tal. Tem um senhor que cai, né? As catracas, naturalmente que eles forçaram ali e aí acabaram quebrando alguma coisa também. E muita gente entrando, eu não vou dizer sem ingresso não, mas com ingresso falso. Então hoje pela manhã... A gente nem sabe se tem, né? A assessoria de comunicação da Minas Arena, a pessoa do Rivelli, nos repassou uma informação de que as catracas são de responsabilidade do Atlético, que é o mandante do jogo. Nos jogos do Cruzeiro, acontece com o Cruzeiro como mandante, a América jogou, fez um jogo lá também. Então a responsabilidade das catracas é do clube mandante. Só que... Nossa, mas olha ali... Não, é um absurdo. E aí uma outra coisa que foi informada. Segundo o próprio Rivelli, muitos ingressos falsos foram comercializados. E aí o torcedor deixa para entrar. O esquema é tão bem montado que o torcedor deixa para entrar em cima da hora. Aí ele bate o ingresso, a catraca não gira, porque o ingresso é falso. Aí ele começa a se manifestar. E aí o torcedor que está atrás começa a pressionar. A segurança não sabe o que faz e tal, porque é a segurança particular ali. E aí dá nisso aí que deu. Então, segundo o Rivelli, a assessoria da Minas Arena diz que foram muitos ingressos falsos e que os torcedores deixaram para entrar em cima da hora. Mas os torcedores sabiam que o ingresso era falso? Não, compra na mão de cambista. Não, mas então, como que o torcedor deixa para entrar por querer em cima da hora porque o ingresso é falso? Não, ele falou que foi circunstancial. Eu sei, mas é porque o ingresso é falso, o torcedor que comprou, ele foi enganado, né? Ele foi enganado por um cambista. Ele não está no esquema. Ele está no esquema indiretamente, porque assim, não compre com ingresso de cambista. Lembrando que esse ingresso era de papel, tá? Nesse jogo o ingresso foi de papel, não era... E é a BWA que é a responsável pelas catracas, que é a contratar tanto o Cruzeiro quanto o Atlético para fazer essa passagem ali de ingresso. Mas tem um detalhe, Gilmar, hoje eu tive a oportunidade de conversar com o Rivelli, ele fez uma visita à Rádio Itatiaia, e ele falou que até o holograma do ingresso foi falsificado. Um grande número desse jogo de ingresso, a perfeição que os caras chegaram, só que ele não roda na catraca. Aí a gente conversando, ele falando, olha, foi uma confusão, chegam 100 pessoas lá fora, não roda, aí os caras começam, vergonha, 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 aí vai o empurra, vai aquela coisa meio da boiada, né, que vai e invade. E o que ele falou, eu falei, Rivelli, então qual que é a solução? Ele não comprar na mão de cambista. É um caminho. E aí eu vou até um pouco mais além. Precisa ser feita uma medida, ser estudado, não pode ser inconcebível. Se o cara está com ingresso falso, ele vai ter que arcar com isso. E eu vou até um pouco mais além, que eu perguntei para o Rivelli com relação ao estacionamento em torno do Mineirão. Isso é exclusivamente da BH Trans, é a BH Trans que está determinando, então, intransigência e incompetência da BH Trans. Opta pelo caminho mais fácil, porque o torcedor, como a gente tinha Mineirão com 100 mil, parava em torno do Mineirão Capo, e hoje não pode, incompetência. Chega a ser irônico o cara comprar um ingresso de cambista e depois ficar revoltadinho, né? Tipo, o ingresso, meu filho, é falso, você não está entrando porque você tinha que comprar na bilheteria. Não passa, aí fica revoltadinho. Tira vantagem, se deu vergonha. mal. Vergonha você tá Agora é o seguinte, o ingresso é vendido até, no caso de quarta-feira, até 15 minutos do segundo tempo, os ingressos ainda estavam sendo vendidos na bilheteria. A informação é essa, não é, Felipe? Tem que ser, né? Tem que ser, não é? Tem que ser. Tudo bem. Então, se você comprou de cambista, né, você não pode chegar e falar vergonha, vergonha. Então, você compra na bilheteria, compra pela internet, ponto final. O Felipe está dizendo aqui que na entrada dos torcedores, antes deles chegarem até a catraca, eles passam por uma triagem. Então, para entrar na esplanada, tem que mostrar o ingresso. Ele está com o ingresso em mãos. Aí ele entra na esplanada e vai para... ótico nessa esplanada. Seria mais interessante, para filtrar. Triagem, igual foi na Copa do Mundo. Você chega, você pode até passar, mas vem a menina com aquele trem na mão e checa. Agora, no caso, o Atlético, preste atenção, o clube, por meio de sua assessoria de comunicação, informou que a segurança no estádio, inclusive no acesso dos torcedores às dependências do Mineirão, é de responsabilidade única e exclusiva da Minas Arena. Vocês estão entendendo como é que é o processo? Então, ali no caso, tinha que ter segurança e que a segurança é da Minas Arena e não aconteceu. E por que os dois não conversam para equacionar e buscar uma solução no Atlético e Minas Arena? Mas é uma dificuldade para tudo existe uma dificuldade muito grande. Né? Para organizar o trânsito no entorno, e é isso o Brasil chamou a atenção aqui, é uma dificuldade muito grande, uma má vontade desgraçada da BH Trans. O táxi, né, que não pode ir na pista do moto, aí agora o taxista, o cara vai ao estádio e agora ele vai pagar, aí pedem para ele ir de transporte público, que você não tem com qualidade. Aí você pega o táxi,
Só que agora você vai pagar mais caro, irmão. Porque não corre, ele não vai pelo corredor, ele vai no meio dos outros carros. E isso faz com que sua corrida fique mais cara. Fica a pista vazia. Eles estão, madrugada de quinta-feira após o jogo. O corredor vazio, um carro da Guarda Civil Metropolitana rodando pela... E o trânsito parado do Antônio Carlos. E o taxista não pode entrar lá. Quer dizer, é de uma jumentice que não tem tamanho. Não tem tamanho. Passa ele do lado e fala, depois é a gente. Se contar lá em Portugal, vão rir da gente, né? O cara tem que andar 2 quilômetros, isso ser assaltado, às vezes com um menino, uma pessoa idosa, porque não consegue parar em torno do Mineirão. E aí, uns ganham R$100 a casa, a vaga. É um absurdo, incompetência sim da BH Trans, incompetência de não liberar o taxista. Táxi tem que explicar para a BH Trans, é transporte público. Às vezes vão 4 pessoas num táxi, 5, você tem carro maior, os caras não entendem. Isso ainda sobre a questão do táxi ou BH Trans. Infelizmente, outras pessoas que não fazem parte da BH Trans é que tem que pensar por vocês. O taxista com táxi ocupado, ele com passageiro no carro, ele deveria rodar no corredor. Ele vazio, eu entendo que não há necessidade. Mas com passageiro, ele tem que rodar no corredor. Vocês estão de brincadeira, né? Deixa eu chamar um Twitter aí. Participação no povo de casa também, Felipe. Luiz Maia está dizendo aí, Everton, eu comprei o ingresso na sede do Galo e meu ingresso não passou na roleta. Aí ele tem razão de falar vergonha. Esse aí pode reclamar. Muito sério, hein? Esse pode reclamar. E é um negócio muito sério, que tem que ser averiguado. Aliás, Felipe, podia até fazer uma matéria com ele... localizar, chamar, fazer uma matéria com ele, né, mostrar o rosto. Aí eu comprei lá na sede e travou na catraca. Se tiver o ingresso. Que aí o problema é muito maior. Tá? A Carol que trabalhou com a gente aqui na Band, né, tá passando a informação que foi pisoteada, né? Não, quase não, foi pisoteada. Tomou uns pisão, só que foi no tornozelo. Então foi pisoteada no estádio, né? Uma esculhambação. Agora, você teve o ano inteiro, o ano passado inteiro com o Cruzeiro jogando lá. Aí você tem uma Copa do Mundo. Aí agora já volta para um jogo de Recopa. Mas até hoje problema no estádio, cara. Esse estádio vive 200 anos e nunca teve problema. E agora está voltando os problemas. Mas será que não está na hora? Pois é, mas então vamos falar uma coisa. Quem é que poderia... Por que os clubes, no caso do Atlético joga até no Independência, mas no caso do Cruzeiro específico que está enfrentando essas situações no Mineirão, porque as situações não aconteceram só no jogo do Atlético, esse tipo de situação já aconteceu no jogo do Cruzeiro, por que não se reúne? Se a reclamação é do torcedor, é do seu sócio torcedor, por que não se reúne com as autoridades? Com a prefeitura, com a Minas Arena, com a BH Trans, seja lá com quem for, por que não se reúne e acha um caminho? Se você quer que o torcedor continue te acompanhando no estádio, que vá lá, que marque presença, tudo isso vai dificultando cada vez mais. Quem tem que tomar as rédeas disso é isso. Ontem o Fábio Sormani, que é nosso amigo, é comentarista da Fox, Fábio Sormani ontem, em parceria com a Pluri Consultoria, ele soltou um comentário de que muita gente pede o fim dos coxinhas no estádio, mas ele diz que os coxinhas é que são a redenção do futebol brasileiro, está nas mãos do coxinha, porque é o cara que tem condição de pagar. Eu não estou dizendo que estou de acordo, não, cara. Já tá, o estudo mostra isso. Fica doido ali. Então é o seguinte, ele diz que a redenção está com os coxinhas, que é quem paga. O cara que paga 4 mil no GNV, ele não pode ser taxado de coxinha, mas ele é um cara que tem que ser mimado. E até porque ele tem poder. Ele tem que ser mimado. E ele tem poder. Ele pode ser taxado de coxinha. Se for coxinha... Eu discordo do Fábio Sormani, que é meu amigo. Eu discordo do Fábio Sormani nesse aspecto, de que a redenção está na mão dos coxinhas, mas, por outro lado, eu entendo que o torcedor que é fiel, ele merece respeito, e principalmente de presidente de clube, viu, Calil? Merece muito respeito. Sabe por quê? Porque esse cara é que vai fomentar, principalmente a economia do clube, cara. Como é que você maltrata esse cara? Como é que você não trata bem esse cara? Como é que você não oferece conforto para esse cara que todo mês te dá 200, 300 reais? Isso é inconcebível, não entra na minha cabeça. Não é? O que eu tenho que fazer, Felipe? Fala aí. Então vamos chamar um intervalo aí. Não, você não vai falar Brasil. Corta o Brasil para mim aí, ô Fabrício. O Brasil tá querendo, não é possível. Vamos tá doido. Chama um intervalo para mim, por favor. A gente volta em 2 minutos aí. O assunto continua aqui, hein? Os donos da bola. Oferecimento Novacom. Reduzindo a parcela do financiamento